entrevista com o Carlo Barbieri, diretor da consultoria Oxford, falando sobre atendimento aos brasileiros nos Estados Unidos. Pode rodar. Muito boa tarde, obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. O nosso bate-papo de hoje é com um colega jornalista, também advogado, consultor político. Ele tem um currículo extenso, daqui a pouco o Negrão fala um pouquinho mais sobre isso. Paulistano, mas está na bela cidade de Boca Raton, segundo o Eduardo Negrão, é a Búzios dos Estados Unidos. Então, não precisa uma descrição melhor do que essa. E conosco aqui também o nosso colega jornalista, que está em São Paulo, Eduardo Negrão. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Eduardo. Uma alegria estar com vocês aí. Carlos, eu gostaria de que você começasse dizendo um pouco para a gente. Você está nos Estados Unidos já há vários anos, você faz um trabalho aí voltado também, esqueci de falar, você é presidente da Green Card Solution e provavelmente você atende a muitos brasileiros com o sonho do Green Card. Queria que você falasse um pouco do teu trabalho, como é que você chegou aí nos Estados Unidos? Olha, eu sempre falo que eu comecei a ficar internacional aí em São Paulo, na minha terra. Quando a nossa empresa é uma empresa antiga, ela tem 47 anos. E na primeira fase dela, aí em São Paulo, a gente atendia as empresas internacionais que estavam no Brasil para desenvolver as suas atividades. Então, nossos clientes eram a General Electric, a Kodak, a Cummins, 3M, Tetra Pak, BASF, etc. Então, nós aprendemos a ser internacionais aí no Brasil. E nós fazíamos os 4 pontos básicos para o desenvolvimento de um projeto. O projeto em si, a área jurídica, a área de comércio exterior e as relações de governo. Quando nós resolvemos ampliar a atividade para os Estados Unidos, que acabou, no final, nos absorvendo totalmente, há cerca de 30 e poucos anos atrás, nós viemos para cá com o intuito de fazer exatamente o sentido inverso. Ajudar as pessoas, os empreendedores e as empresas brasileiras a estabelecer-se, a desenvolver as suas atividades e, eventualmente, aqueles que queriam emigrar para os Estados Unidos. Nosso grupo é composto de 10 empresas, né? Então, nós temos uma empresa para cada um desses segmentos. São 120 pessoas que trabalham buscando criar uma opção 360 graus para aqueles que querem mudar para cá ou querem desenvolver o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Ela é uma grande central de apoio aos brasileiros aí nos Estados Unidos, né? Eduardo Negrão. Carlos, eu vou mudar um pouquinho o assunto, porque nas últimas semanas só fala isso no mundo, né? A eleição americana acabou ou continua? É novela ou é minissérie? Porque não acaba. Eu acho que ainda está no nível da novela, certo? Porque, por um lado, uma parte grande da imprensa decidiu que o Biden ia ganhar, independentemente de começar a eleição. Então, igual que no Brasil, os institutos de pesquisa já tinham decidido os vencedores e assim sucessivamente. Mas, na verdade, na apuração dos votos, essas expectativas acabaram não se confirmando em geral. E há uma denúncia, ontem, vocês devem ter visto aí no Brasil, um pronunciamento muito grande, muito forte, do atual presidente Trump, dizendo que o Biden não pode ser o presidente dos Estados Unidos e trouxe à luz, em mais de uma hora, centenas de provas de irregularidades durante a eleição. Se elas vão ser aceitas ou não, se a Suprema Corte, ao final, vai acabar decidindo por reformular o resultado, não se sabe, porque há todo um processo, nenhuma alegação de irregularidade chegou ainda à Suprema Corte. E as cortes estaduais, os governos estaduais, mais ou menos estão sempre no mesmo partido, então é pouco provável que alguma decisão seja tomada a nível estadual. Só quando esse caso chegar à Suprema Corte que nós vamos ver assim o the end na formulação eleitoral. A boa coisa ontem da fala do Trump foi dizer que ele não se importa com o resultado da eleição. Se ele perdeu, ele seguramente, segundo ele disse, passará o governo para o Biden.
Agora, tenho certeza que ele vai querer que a Suprema Corte analise essas provas. Vocês viram no programa que ele apresentou a mais de 1.000 pessoas que dispuseram em juízos sobre o juramento, né, que implica em prisão, se por acaso tiverem mentido, que disseram que foram colocados para fora, que não puderam controlar o voto, que viram chegar caminhões com votos sem serem envelopados e que não pertenciam a nenhum eleitor, ou seja, é uma confusão muito grande que a gente não sabe ainda quando termina e de que maneira termina. Carlos, então vou pegar carona nessa novela do Negrão. Você que é consultor político, você disse aí que o Trump falou que está tranquilo, se perder passa o bastão. O presidente Jair Messias Bolsonaro colocou a cara nessa campanha. Se você fosse o consultor político do presidente, você teria dado uma outra orientação a ele para que ele não se expusesse tanto? Como é que fica, na sua avaliação, a posição do presidente Jair Bolsonaro com a confirmação da vitória do Biden, por exemplo? Você acha que fica numa saia justa, ou isso passa, acabou a eleição, acabou isso tudo? Se eu fosse o consultor dele, eu recomendaria que ele se abstivesse de comentários assim, com essa energia. Porque não é de bom tom um presidente de um país interferir ou sequer oferecer opinião sobre o resultado ou sobre a forma eleitoral de outro país. Ainda a gente leva, da época da faculdade, aquela política de não intervenção. Então, eu seguramente não teria aconselhado a uma tomada de posição tão rígida por parte do presidente Bolsonaro. Por outro lado, a sua pergunta tem muita razão de ser. Bom, e o que acontece agora se o Biden é empossado, certo? Eu acho que tem que haver uma reformulação. O Brasil, felizmente, tem um quadro extremamente profissional e competente no Itamaraty, que vão poder auxiliar na retomada de um relacionamento com os Estados Unidos. E eu vejo, ontem até estava dando uma palestra em Manaus, dizendo que se eu fosse o governo de Manaus, eu teria contratado como meu chefe das relações públicas o Joe Biden, porque, ao contrário da forma que está sendo visto, a entrada do Biden na presidência americana será, sim, um garoto propaganda dos produtos do Amazonas, você concorda? Porque você vai ter, assim, a possibilidade de exportar a marca Amazonas, produtos de biodiversidade que lá abundam, certo? Inclusive na área de cosméticos, etc., ganharão um mercado mundial, e a própria indústria de Manaus, se ela dirigir-se para o mercado externo, ao invés de colocar os produtos no mercado interno, terão uma grande aceitação, dizendo, olha, nós não queremos criar problema com a natureza do Amazonas. Nós, nessa Zona Franca, vamos ajudar a manter a população local com emprego na indústria. Então, eu não teria nenhum pejo em transformar a eleição do Biden um grande fator positivo para a economia brasileira e, particularmente, para a economia de Manaus. Eu acho que esse tipo de visão que nós, no setor privado, temos, muitas vezes faz falta a alguns dirigentes públicos, certo? Porque o mundo dos negócios internacionais é um mundo do negócio, certo? Veja o caso da China. A China, eu acho que é o maior exemplo de ser um país pragmático, né? O pessoal fala que para negociar com a China você tem que ser do Maduro, ou do Castro, alguma coisa. A China é o país mais pragmático do mundo. Vocês são novos, mas em 1963, quando Taiwan foi excluído do rol das nações, os Estados Unidos reconheceu a China comunista, o primeiro país da América Latina que reconheceu e estabeleceu contatos com a China e passou a liderar os negócios com a América Latina foi o Chile, que à época tinha um governo não tão de esquerda assim. O Augusto Pinochet, você não pode acusá-lo de ser um esquerdista, mas ele pragmaticamente, né, estabeleceu relações com a China. A regra comercial entre os dois países foi extremamente favorecida, e o Chile colocou lá toda a produção de cobre que ele queria, certo? Enfim, a gente não pode cair no erro que foi feito no governo anterior brasileiro,
de colocar a política internacional e os acordos comerciais em bases ideológicas, certo? Já erramos durante quase 20 anos no passado, né? O Brasil despencou, por exemplo, com as relações com os Estados Unidos, né? Nós tínhamos 26% da nossa pauta era com os Estados Unidos, 73% dessa pauta eram produtos industrializados. Quero mais uma vez agradecer o carinho da sua audiência, pedir que, se você puder, mande um WhatsApp para a gente e lhe informar que nós vamos continuar com a entrevista do Carlos amanhã, no programa de amanhã. Nós não gostamos de